Mariana. Acho que a gente passa para o Fernando imediatamente. Tá. Alô, alô. Bom dia. Desculpe eu não ficar sentado, mas eu, a mania de professor, acaba gesticulando muito e se eu ficar com o microfone ninguém vai ouvir. Inicialmente gostaria de agradecer o convite do Cícero e da Andréia Arruda para participar aqui. Para mim é um prazer muito grande estar aqui, reencontrando a Andréia depois de muitos anos, de estar revisitando o Rio, essa cidade tão acolhedora, e a oportunidade de estar participando dessa conferência, que para mim é quase um privilégio, porque eu estava bastante afastado dessas questões institucionais de luta de classe e trabalhando, como eu digo, afogado até o pescoço no meio do lixo, né? Quando eu recebi o convite para trabalhar sobre fazer essa fala sobre criatividade, eu pensei cá com meus botões, faz mais de 20 anos que eu não consigo refletir muito sobre a criatividade, né? E disse, puxa vida, o que eles querem que eu fale sobre criatividade, né? Aí eu pensei, não, a Andréia deve estar querendo que eu fale sobre questões filosóficas, teóricas, sobre criatividade. Eu disse para o Cícero, não estou mais nessa relação filosófica de instigar todo o processo de criação. Bom, eu tive um drama durante todos esses dias de preparação. Preparei 2 textos, né? Um falava basicamente sobre a questão da criação e do programa de necessidade, de uma genética de arquitetura, né, que afeta a formação dos arquitetos. E ontem eu desmontei, eu digo, não vou falar nada disso, eu vou falar sobre outra coisa que talvez seja mais interessante. Quero deixar bem claro aqui também que eu não entendo que exista um dom de ser criativo, um dom que o arquiteto receba, ou qualquer artista, de ser criativo, né? Para mim, a criatividade existe em todos os seres humanos, né? E não é questão de estimular ou não. Ela, em cada ato, em cada gesto, a pessoa se mostra criativa, né? Esse gesto pode ser até um gesto de acolhimento criativo, né? Então, o que a gente tem é uma grande falácia que data do Renascimento, né, basicamente do Renascimento, e da questão do humanismo, desse caráter demiúrgico, né, desses ditos artistas, arquitetos, designers e toda essa relação que está envolvido com essa capacidade criativa, que tem a ver também, infelizmente, com a nossa domesticação da vida, que perguntam para a criança o que quer ser desde pequena, e tem que passar por testes psicológicos. Os psicólogos indicam, se tu sabe desenhar, tu vai ser arquiteto ou tu vai ser artista, né? Ao contrário, né? As grandes criatividades do mundo não estão na nossa área, nem na área das artes, elas estão na área técnica, da informática, da aeronáutica, da medicina, do iPad, do celular, né? Essas são as grandes áreas criativas, né? Os grandes engenhos. Então, eu não acredito nessa herança da criatividade, né? E, por outro lado, também eu considero que qualquer povo primitivo tem muita criatividade em seus artesanatos, em suas estruturas religiosas, suas estruturas mitológicas, né? Mas não vou falar nada disso. Não vou continuar com esse assunto para não estender, e vou tentar articular um pouco essa fala que eu vou fazer, que é sobre galpões de reciclagem, sobre moradores de rua, que basicamente é uma reflexão sobre a minha produção dos 20 anos dentro da universidade como professor, pesquisador e extensionista.
E vou tentar articular para vocês, trazendo um dado importante que está em jogo aqui nesse processo, que é a ética, né? A nossa ética profissional e como essa criatividade afeta a ética, né? Uma ética do professor, uma criatividade do professor, uma postura, né, frente ao mundo, como disse bem o Cícero na abertura, de uma busca de uma igualdade, de uma realidade social mais justa, de um mundo novo, assim como almejaram todos os modernos no início do século. Não falo de modernismo, eu falo de movimento moderno, quando a maioria dos arquitetos, todos eles estavam comprometidos claramente na questão da propriedade privada, da desarticulação dessa propriedade privada e da criação dos espaços públicos, né? Claro, isso tinha fortes engajamentos políticos e ideológicos, né? Basicamente com o marxismo, com o comunismo, né? E as mesmas posturas que no início do século e no final do século XIX Marx já anunciava no Manifesto Comunista e no Capital, né? Quando ele descreve a pobreza da Inglaterra, a miserabilidade que existia dentro das cidades, das ocupações, de famílias com 20, 30 pessoas dormindo em cortiços, isso em 1848, né? Se a gente olhar o nosso panorama, é o mesmo hoje em dia. E a polícia, ele retrata, a polícia retira essas pessoas, esses indivíduos, e joga na periferia da periferia, né? Então, o nosso quadro não mudou. E se houve alguns avanços, eles estão retrocedendo dia a dia, né? Eu vou falar um pouco de como, e essa criatividade da arquitetura que a gente tem aprendido é uma criatividade basicamente gramatical, em termos volumétricas, de como esses edifícios, essa aparência do objeto desse edifício chega ao mundo, né? Basicamente é isso que os arquitetos estão preocupados, na materialidade do edifício. E a Andréia me conhece bem, já faz tempo, e eu trabalhava muito nisso, fazendo os velhos temas de projeto, esses mesmos temas que os colegas aqui denunciaram, o Jaureg, né? Fazendo uma forte crítica à universidade, e eu corroboro com ele plenamente, desses temas de condomínio fechado, centro cultural, habitação fictícia para um artista, etc., etc., que a maioria de vocês deve ter conhecido, né? E eu participava dessa lógica produtiva de formação de arquitetos. Em um dado momento da minha vida há uma cisão, né? Uma cisão que me obriga praticamente a uma desmontagem completa de tudo aquilo que eu aprendi, né? E essa desmontagem, eu entendo também que eu aceitei essa desmontagem. Essa desmontagem não foi feita por mim, foi feita pelo que eu chamo pelo outro, né? Esse diferente que chega de fora para tocar mais profundo do profundo arquiteto, ou fuão arquiteto. E essa desmontagem, talvez, hoje em dia, eu digo que eu aceitei exatamente porque eu tive uma formação política muito boa numa pequena cidade do interior chamada Pelotas, e com um grupo de professores recém-chegados lá, todos eles muito politizados, e que me deram essa base, né? O que eu quero dizer com isso, assim como eu disse que não mudou nada da questão social, da injustiça social, desde o século XIX até o século XX, graças ao capitalismo, né, como diria o Gentileza, desde os anos 70, quando eu entrei na faculdade, até os dias de hoje, também nada mudou em termos de estrutura curricular. Nada. A única coisa que mudou, e eu estava falando para a Andréia, foi a criação do CAL, né? Essa separação do CREA, que é um grande avanço. Agora, o nosso perfil do arquiteto, que já se discutia na década de 70 e continua aqui se discutindo o perfil, ele não avançou. Eu diria até que retroagiu, né? E retroagiu por quê?
porque dentro das estruturas curriculares, dentro dos programas de formação dos arquitetos, dentro da universidade, nada mudou. E sem essa mudança dentro da universidade, não há mudança de paradigma possível dentro da cidade, né, da concepção do arquiteto dentro da cidade, que é um pouco o que a Mariana estava falando com relação ao planejamento, né. Então, eu vou falar, não sei quanto tempo eu tenho, vocês podem me interromper e depois a gente continua no diálogo mais íntimo. Já faz uns 13 anos que chegou um amigo educador popular, uma profissão que admiro muito, embora não seja reconhecida, que trabalha com os movimentos sociais e me disse: Fuão, tu quer conhecer uns galpões de reciclagem? Eu digo: quero, eu adoro essa coisa de colagem, adoro essa coisa de resíduo. Eu digo: eu vou com todo prazer. E a gente passou um dia circulando por vários galpões de reciclagem da região metropolitana de Porto Alegre. Nunca tinha entrado dentro de um, só tinha visto na televisão. E, para mim, foi um primeiro impacto, assim, uma porrada de ver um monte de gente trabalhando naquele lixo, revirando aquele lixo, e sabendo que aquelas pessoas, a maioria, eram de classe média muito baixa, beirando a miserabilidade. Muitos eram moradores de rua e trabalhavam em péssimas condições ambientais de trabalho, em termos de arquitetura, e eu digo: bah, que filão, né? Vou me dedicar a trabalhar nos galpões de reciclagem. E realmente assim foi. O primeiro passo foi montar uma pesquisa para o CNPq. Naquela época, eu acho que nem o CNPq sabia o que era galpões de reciclagem. E nessa pesquisa eu consegui duas bolsistas para trabalhar comigo, a Fernanda Chan e a Michele. Passou um mês e volta esse mesmo amigo, né, muito amigo, e diz assim: vou te mostrar um galpão que tu não conhece, está bem localizado aqui no centro de Porto Alegre, embaixo de um viaduto. E ali é um galpão basicamente de moradores de rua e tem uma coordenação, uma liderança muito interessante que se chama Matias. E aí eu fui, era uma noite de inverno no sul, olha, quase tão frio quanto está aqui nesse espaço, e no lusco-fusco, embaixo do viaduto, assim, tinha uma lâmpada incandescente de 20, 30 velas, e ali se percebia que tinha uma mesa de trabalho, umas 8, 9, 10 pessoas, envolta, cercada por uma montanha de lixo, de sacos pretos, separando freneticamente aquele lixo ali. E num cantinho do baixo desse viaduto moravam o Matias e a família, ele, a irmã, a mãe e uma criança pequena com um cunhado, alguma coisa assim, porque já faz muito tempo e a memória me escapa. E chegou o Matias, muito simpático, um afrodescendente, um negro, sempre com a barba mal feita, não por questões de não conseguir fazer a barba, mas era estética mesmo. E ele disse: prazer, professor, prazer, parará, conversa vai, conversa vem. E ele disse: professor, eu tenho uma ideia aqui, já faz muito tempo, de construir uma comunidade. A comunidade se chamaria Associação Catadores Novo Cidadão, onde teria a reciclagem, a habitação, mais uma creche. E ele me mostra um pedaço de papel, onde tinha bem claramente definido questões fundamentais de arquitetura, e dentro do espaço privado e público tinha uma concepção era um edifício, um bloco de 4, 5 pavimentos, que ele definia que tinha um térreo que era mais coletivo, e os outros andares seriam os apartamentos, mas esses apartamentos não seriam exatamente os apartamentos clássicos da vida tradicional, mas teria uma zona privada, muito privada, uma semi-privada, semi-pública e uma pública, né? E eu achei aquilo muito estranho, né? Essa concepção muito pertinente desses níveis aplicados dentro de um conceito de moradia que sempre é privada, né? E aí eu estava com duas bolsistas e a gente ficou aí
embaixo desse viaduto, ficamos 1 ano ali, né, conversando com o Matias, trabalhando com o Matias, fazendo seus desejos, realizando festa de Natal. E eu peguei esse tema da comunidade Novo Cidadão e levei para a prática de projeto, né? E dessa prática de projeto, essa bolsista Fernanda Chan, ela fez um projeto do edifício da comunidade. O projeto da comunidade era maior, mas ela fez esse edifício e se inscreveu no prêmio da Caixa Econômica Federal e ganhou o primeiro prêmio. Esse ano eu não me lembro que ano era. E a gente ficou muito contente, né? Mas a nossa avaliação era, né, que a habilidade e o prêmio não estava tanto na questão construtiva, tecnológica que ela usou, que era bem interessante, mas estava na concepção, no programa, né, que era diferente de todos os outros programas que se apresentaram em termos de habitação e resposta. Por quê? Porque ela tinha participado de uma vivência muito intensa e de relação com esse tipo de pessoa, gente que não tem casa, né, que vive da geração de renda da mais pobre possível, catando. Então, ela conhecia bem essa realidade, o Matias conhecia bem essa realidade e passou todas essas informações para nós, né? Aprendi o que era um macaquinho, que se chama lá no sul. O macaquinho é o saquinho com comida que se pendura na árvore para o morador de rua, quando passa, pega e leva. Aprendi o que era achacar é pedir dinheiro. Então, a gente começou a participar desse mundo todo, né? E a primeira reflexão que eu fiz nesse espaço foi, né, que como a gente deveria aprender, ou tem coisas a aprender com essas pessoas, né? E talvez a gente tenha mais coisas a aprender com eles do que eles conosco. E ali a gente ficou bastante tempo. A gente convidou outros professores para integrar o projeto de extensão que a gente estava realizando. Pouco tempo depois, eu vou ser um pouco breve, porque tem muitas histórias. Pouco tempo depois, o mesmo Pedro me chama para conhecer um outro galpão que ele estava sendo coordenador, o Galpão Profetas da Ecologia. E a gente fez uma visita rápida ali. O motivo da visita é porque é um galpão mais ou menos desse tamanho aqui, um pé direito duplo. Numa lateral tem um mezanino, na parte de baixo era ocupada, e tinha um banheiro na parte de cima, onde tinha administração e 2 salas, que o banheiro pingava água na cozinha, justamente em cima do balcão onde se prepara a comida. E essa cozinha tinha uma porta que dava exatamente para o espaço onde se fazia a reciclagem. Bom, o problema do encanamento foi o mais rápido de resolver, né? Foi simples. Só que a gente ficou ali 2 anos e meio, trabalhando ali na extensão, e só saímos de lá porque a gente foi corrido por diferenças ideológicas com o irmão Sequim, que não gostava da universidade, não gostava muito da ideologia da universidade, e eu até entendo ele, porque que ele tinha essa aversão à universidade. Entendo no sentido que a gente é tão afastado dessa realidade, e quando a gente vai para essa realidade, a gente acha que vai resolver os problemas imediatamente, né? A gente tem essa pressa, né? Como se colocasse dentro da boca uma pergunta e a gente devolvesse a resposta rapidamente, tecnicamente. Uma vez eu recebi uma crítica do Pedro dizendo, não foi crítica, ele disse, né, porque vocês arquitetos técnicos, eu digo, eu não sou um técnico, eu não me aceito como técnico, eu sou uma pessoa formada dentro da arte, da arquitetura, das ciências humanas, das sociais aplicadas, seja lá a categoria que seja, mas eu não me considero um técnico. Técnico é um engenheiro.
E ele disse, bom, eu acho que tu é um técnico. E aí ficou, né? Passou 2 anos e eu vi que eu era um técnico, que a minha formação era uma formação extremamente técnica e não tinha nada de humano dentro da minha formação, né? Depois de muito tempo, nos últimos anos, eu tenho um colega chamado Rufino Becker, que a gente dizia assim, olha, a gente não pode esquecer, né, que o mais importante da arquitetura não é a arquitetura, a materialidade do edifício, é o humano que mora dentro dessa arquitetura. O nosso objeto não é a arquitetura, e sim o humano que mora dentro dessa arquitetura. E como é que a gente descobre esse humano? Descobrindo, estudando o que é o humano, né? O ser humano. Bom, aí no Profetas a gente ficou ali esses 2 anos. O primeiro mês a gente foi trabalhar na mesa de reciclagem. Eu e 2 bolsistas, a Camila Rocha e a Camila Bernardelli, ficamos ali separando o lixo como todos os outros recicladores, né? Um trabalho ruim, difícil, mas era necessário para que as pessoas, os recicladores, nos aceitassem para participar dentro desse coletivo, tentando transformar esse espaço. Eles não queriam situações já predadas, mesmo eles também não sabiam muito bem o que queriam, né? E outro motivo que o Pedro me procurou, reclamando, é que as mulheres passavam, basicamente nos galpões de reciclagem, tem um predomínio das mulheres, a questão do feminino é muito forte nisso aí. E ele disse, não, elas passam muito tempo de pé, a jornada começa às 8 da manhã, vai ao meio-dia, para, e depois passam mais 4 horas, 3 horas de pé, separando ali um trabalho exaustivo, frenético, e elas chegam, no final da tarde, estão liquidadas, e por aí vai o problema. E aí ficamos na mesa, realmente cansa a mesa, na mesa aparecia de tudo, gato morto, vibradores, mods, desculpa a expressão, porque o pessoal não sabia ainda reciclar direito o lixo orgânico do seco. E a partir daí a gente foi constituindo relações dentro desse galpão, e a partir dessas relações que se estabeleciam, a gente ia conversando e ia conseguindo montar o que seria as melhorias e qualificações desse galpão. Esse projeto demorou 6 meses, né? O que eu quero dizer com isso é que todos esses trabalhos são lentos, não há mudança de um dia para o outro, não há mudança de cima para baixo, não vai haver mudança de cima para baixo. E as que vierem de cima para baixo vão ser as mudanças ruins. As mudanças possíveis têm que ser feitas a partir da base, da base, da base, da base. Constituir elas e estar sempre alimentando. No momento que parar de alimentar essas mudanças, a coisa despenca. Então, a gente elaborou um projeto, conseguiu uma série de algumas melhorias dentro do galpão. O galpão Profetas da Ecologia, mais ou menos esse espaço que eu descrevi para vocês, que tem uma ala ali construída, e num canto aqui muito grande tinha a pilha de lixo, né, a pilha de sacos pretos, que eles recolhiam os sacos, abriam, botam na mesa e vão separando os devidos materiais em bombonas ou sacos bags, e depois desse material separado, ele vai ser prensado e depois comercializado, né? Só que essas mulheres, aí está uma imagem do Profetas, essas mulheres, elas pegavam sempre os sacos que ficavam de cima, iam separando, e os sacos ficavam lá embaixo, ficavam acumulados durante 1 mês, 2 meses, 3 meses, 5 meses, 6 meses. Você já pode imaginar o que vai acontecendo. Um dia resolveram fazer a faxina, hoje vão fazer a faxina do galpão. Quando resolveram mexer nos últimos sacos, tinha uma ratazana assim, de 40 a 50 ratos esparramando por todo o galpão, né? Então, essa é a realidade, né, da realidade que vivem essas mulheres. A maioria delas todas são sustentáculos de família, porque como ontem o MV Bill falou, né, é muito comum
Se na classe média a família se separa, na favela, diz ele, lá a gente chama vila, lá também é frequente. O marido fica 1 ano, 2 e depois vai embora. Então, todas essas mulheres recicladoras, elas são o esteio e o sustentáculo da família. E elas trabalham aí nesse galpão. O galpão, esse aí é um galpão razoável, mas tem galpões que são piores, não tem nem banheiro, nem cozinha comunitária. E muitos desses galpões, elas não conseguem nem tomar banho no final da jornada, vão com as mãos sujas para casa. Esse cheiro é um cheiro terrível, por mais que a gente tome banho, ele entra dentro da narina e não sai mesmo, fica 2, 3 dias impregnado. E essas mulheres saem do trabalho, muitas vezes elas chegam ao trabalho a pé, porque não têm condições de pagar um ônibus, e retornam a pé para pegar o filho na creche e depois ir para casa. Se o galpão é ruim, a casa é pior ainda. A gente costumava levar copos de vidro e prato para o galpão, porque eles não tinham quase prato lá. Porque o que acontecia? As mulheres roubavam os próprios pratos e copos do galpão para levar para casa, porque nem isso tinha. Então a gente tem que ter bem em mente que quando a gente fala em habitação de caráter social, toda essa política do Minha Casa Minha Vida não pegou nem 30% da grande parte miserável que está dentro das nossas favelas, que é essa que a gente trabalha. Não atingiu. Não atingiu por quê? Primeiro, a renda não chega nem a R$800 por mês. Como é que eu vou pagar isso? Não tem. Só em programas muito especiais que se pagaria como mensalidade de R$100 ou algo assim. Segundo, muitas pessoas, muitos homens, muitos jovens, nem documentos têm para fazer inscrição. Não tem certidão de identidade, carteira de identidade ainda. A maioria das pessoas que trabalham no galpão de reciclagem, e aí a nossa grande ilusão, que a gente resolvendo o problema de arquitetura, resolveria todo o problema do galpão. Não, para nós foi uma paulada na cabeça saber que a arquitetura era o que menos importava aquelas alturas dentro do galpão de reciclagem. O que mais interessava ali eram os problemas maiores que tinham ali dentro, problemas de ordem psicológica, emocional. Emocional porque o filho foi assassinado na noite anterior por causa do tráfico, e ela tem que enterrar o filho. Problemas de como eu vou pegar como é que eu vou fazer, não aceitar o filho na creche, tem que deixar com uma pessoa, levo para o galpão não pode aceitar crianças dentro, e uma série de problemas, que não quero dramatizar muito aqui também. E a gente descobriu que o que a arquitetura poderia fazer era só melhorar as condições do espaço de trabalho, e olhe lá, não muito. E que havia problemas mais imediatos, sim, a serem resolvidos. Precisava psicólogos, que não apareciam quase, e quando apareciam alguns deleuzinianos, que não conseguiam dar conta nem do drama coletivo, nem do drama individual. Advogados que a gente precisava para reconhecer a associação ou transformar em cooperativa, não ia nenhum profissional lá. A gente tinha que estar correndo atrás. E aí eu me dei conta também de como essa universidade, eu vou falar da universidade pública, ela está completamente afastada da realidade social. A nossa universidade pública é quase aquela mesma universidade medieval das muralhas, amuralhada. E lá na URGS tem um dia que eles chamam com muita honra, que se chama o dia da URGS com portas abertas. Um dia ao ano ela está de porta aberta. O resto está totalmente fechado, com catracas, cercas, muralhas. Então, que futuro tem essa universidade enclausurada ainda?
que não aceita o saber externo e acha que todo conhecimento sempre é produzido dentro da sala de aula. E o arquiteto continua achando que a sala de aula é o lugar da sabedoria por excelência, quando, na verdade, o objeto de estudo dele é a cidade, a rua lá fora e o ser humano que está lá fora. Não, não é possível. Dentro desse quadro da universidade, né, dentro desse panorama de propiciamento da universidade, não haverá mudanças. As mudanças, sim, têm que ser efetivas dentro dessa universidade. E essa é a questão ética da universidade, a universidade pública. Quem é que paga essa universidade pública? Não pense que são os grandes empresários. Quem paga a universidade pública é a classe média burguesa, é o assalariado, é o operário e também aquele que não tem emprego, principalmente esse que está na base da pirâmide, que vai pagar a universidade com o seu corpo e sua vida. É o adolescente que não chega a completar 17, 18 anos e está morto. Ele paga a universidade com a sua vida, né? Porque essa universidade é elitista, completamente elitista. Durante todos os anos que eu tive dentro da universidade, afrodescendentes apareceram 2 ou 3. Nos últimos anos, graças às cotas, apareceu 5 ou 6 arquitetos. Não tive um professor afrodescendente. Nunca. Por quê? É importante fazer esses questionamentos. Por que tem tão poucos alunos afrodescendentes dentro da universidade? Então, eu começo a entender, né, que quem entra dentro da universidade, vocês sabem todos melhor do que eu, vem proveniente das classes médias baixas, médias e talvez altas, em alguns casos. As mais altas nem vão para a universidade pública. E essas pessoas, quando pagas, né, pela sociedade, elas retornam exatamente para as classes de origem, né? E estão pouco se lixando para a periferia. Ninguém conhece periferia. Aluno não conhece periferia, professor não conhece periferia. Eu sinto muito, né? Mas a maioria dos meus colegas que dão aula de urbanismo, eles não conhecem nem 1/10 das periferias que tem na Grande Porto Alegre. Nunca botaram os pés dentro da vila. Não sabe o que é uma vila. Uma vila não tem shopping, uma vila não tem museu, uma vila não tem supermercados, grandes supermercados, não tem cinema, não tem nada. Chega final de semana, as crianças que saem da escola vão para a pracinha ou vão para o bar. Isso não é lazer, não é instrução, não é diversão, não é nada. Então a gente fica pensando, né, que... Aí comecei a me dar conta, né, e aí o fuão, o arquiteto, vai desmoronando, vai se esmigalhando cada dia que vai vendo essas realidades e vai refletindo sobre a própria condição de fabricação, né? Hoje a gente fala muito em industrialização dos corpos, fabricação dos corpos, e eu vou me dando conta de como essa fabricação foi muito ruim dentro da minha vida, né? Uma coisa muito sartriniana, digamos, de Sartre, né? E eu sempre recorro a isso, né? Não importa o que fizeram contigo, até o momento, teus pais, a tua mãe, a tua sociedade, mas é o que é que tu vai fazer contigo mesmo a partir desse momento que tu te dá conta do que foi feito. E, né, então aí eu fui me dando conta dessa minha formação, né? Não se esqueça que a palavra formação vem de forma, vem de modelagem, né? As palavras são sempre muito claras, não tem... Se a gente for buscar a etimologia das coisas, está tudo ali. Quando a gente fala em disciplina, e aqui eu ouvi muitas vezes a palavra disciplina ontem, disciplina vem de disciplinaridade, são regimes punitivos que vêm, como Foucault aponta, da prisão, do hospital, do regime das casernas, da escola e da própria universidade. Tanto é que as nossas matérias são designadas como disciplinas, né? E a formação do arquiteto, basicamente, tem sido a do grande controlador e organizador de toda a sociedade, né? Não conheço nenhum arquiteto que não seja controlador.
Não conheço, inclusive eu. Né? Então, a gente vai se dando conta, né, e essa ideia, né, de como a gente é agarrado às nossas criações, às nossas filiações, né, as nossas crias, que a gente percebe nos alunos quando põem o projeto na parede e dizem: a minha escola, o meu centro cultural, não é teu coisa nenhuma. Não é, mas ali está, subjetivamente, Freud explica, está em cálculo, está metida toda a lógica cruel que percorre a nossa formação. Né? Claro, e na medida que eu levava esses temas para projeto, pesquisa e extensão, a gente vai se dando conta e vai apontando toda essa lógica, que não só educativa, né, formativa, mas também vai descobrindo como essas minúcias, esse micropoder, essas questões tão pequenas da arquitetura são determinantes às vezes. Né? Eu não vou conseguir dar conta pelo tempo e vou pular. Né? Me lembro que quando a gente começou a vivenciar isso, esses dramas, né, de geração de renda, e a gente vai escutando muitas conversas, e uma vez uma senhora me disse: eu estou sem trabalho, sei fazer pão, sei fazer cuca, mas a minha casa, que tem a casa feita pelo arquiteto-chefe, né, que se chama Caixa Econômica Federal, que dita a metragem, ela disse assim: eu não consigo fazer a minha produção, o meu trabalho dentro da minha casa, porque a minha cozinha tem um fogão, uma geladeira e uma pia, um armário aéreo, e eu não tenho onde amassar o pão ou colocar as cucas ali em cima, ou os bolos. Não tem. Na sala tenho uma televisão com móvel e o sofá onde dorme um menino, e depois o quarto de casal, e o outro quarto ali com 2 beliches. Não tem onde trabalhar. Né? E aí o arquiteto continua reproduzindo a mesma lógica cruel que aquele senhor chamado o Corvo, Le Corbusier, propõe, que a habitação tenha que ser separada do trabalho. O típico regime industrial, capitalista, do início do século XIX, neoliberal, que vai obrigar as pessoas a se deslocarem de um lado ao outro, para eles poderem vender seus infernos de automóveis e ônibus como meios de transporte. Quando, na realidade, a Idade Média, a cidade medieval, o trabalho era realizado junto com a moradia. Né? E os novos conjuntos habitacionais também nunca perceberam essa lógica que esse comércio tem que ter um processo, não é só a venda de qualquer coisa, mas é a fabricação, o artesanal, que tem que estar presente ou dentro da casa ou dentro de espaços coletivos onde se possam produzir essa geração de renda. Né? E aí eu pergunto também de carona, que o senhor disse assim: eu conserto bicicleta, mas eu não tenho lugar na minha casa, na nova vila que construíram lá, pelos recursos do PIEC, não tenho lugar para consertar a bicicleta. Não posso trabalhar. E aí a gente vai vendo exatamente por que essas pessoas que estão lá na base da pirâmide não conseguem subir. Que levam 3, 4, 5 anos para galgar nem um degrau, é para se arrastar para chegar a um degrau. E de quantos cada vez descem mais? Né? Um pouco aquela coisa, uns sobem, outros descem. Né? A gente vai descendo cada vez mais. Então, eu fico me perguntando todas essas questões. Um outro tema que a gente... Aí, uma vez me botaram para dar aula de projeto de interiores, já vivenciando todo esse drama, já fazia vários anos. Eu digo: tá bem, eu vou dar projeto de interiores. Só que eu não vou chamar de projetos de interiores, eu vou chamar interioridade da arquitetura, e nós vamos questionar o que é esse interior e o que é essa interioridade da arquitetura. Né?
Aí eu propus o tema, eu digo, bom, quem mais entende de interioridade da arquitetura do que Heidegger? Martin Heidegger. E eu propus para eles fazerem um exercício fictício, que eu não gosto muito, mas eu estava cansado, já fazia uns 7, 8 anos que eu vivia afogado dentro desse universo e eu precisava um tempo para respirar. E eu propus a cabana do Heidegger, revisitada. Você sabe que Heidegger ele escreve O Ser e o Tempo, numa cidade da Alemanha, e depois ele vai passar grande parte da vida dele socado numa cabana, assim como o Le Corbusier vai para o seu cabanão, né? E ele vai escrever ali um texto famoso, que é Habitar, Construir e Pensar. E eu propus aos alunos que fizessem um seminário sobre Heidegger, que se debatesse O Ser e o Tempo, o Dasein, e trabalhássemos toda essa questão. E como era um tema de arquitetura de interiores, eu propus uma alternativa radical. Vocês só vão trabalhar dentro do interior, vocês não podem imaginar o aspecto que vai ter por fora essa cabana, e é só por dentro, como se estivesse dentro de uma prisão, né? Do dentro do dentro. O resultado foi maravilhoso, foi muito interessante. E nessa época, já estava trabalhando com moradores de rua, através da extensão da universidade, e eu conheci um senhor, grande amigo hoje, companheiro, seu José Luiz Ferreira, que conheci causalmente. Ele estava nas minhas costas, a gente estava num almoço com morador de rua num parque, e ele veio conversar comigo, e a gente começou a conversar, e logo a conversa desatou para o lado da filosofia. Um senhor de idade, morador de rua, morava numa vila, numa favela conhecida como Vila Chocolatão. Era a vila mais pobre que tinha em Porto Alegre, cravada no centro da cidade, entre dois prédios institucionais. Um chamado, a Vila Chocolatão levava o nome Chocolatão, porque do lado era um prédio gigantesco da Receita Federal, que tinha os seus vidros fumês, e o pessoal todo apelidou de Chocolatão. E do outro lado, um outro edifício alto do Ministério da Justiça. E a vila ficou ali, permaneceu 20 anos, essa vila ali, sem esgoto, sem água, sem luz elétrica. Pouco a pouco botaram a luz elétrica, fizeram um banheiro público, né, e era isso que tinha a vila. E o esgoto continuava a céu aberto, e quando chovia, inundava, eles largavam umas tábuas onde a gente podia circular. A Giovana, uma mestranda minha, fez um trabalho muito lindo sobre a Vila Chocolatão. Trabalho difícil, era uma vila onde rolava muito tráfico de droga, muita violência, e a gente andava por ali graças ao seu Luiz, que nos abria as portas. E aí, durante esse semestre de arquitetura de interiores, eu propus: seu Luiz, o senhor consegue nos mostrar algumas casas por dentro da vila? E ele disse: consigo. Vocês podem visitar a minha casa e mais umas 2 ou 3 casas. Bom, ontem, quando eu ouvi as falas aqui, falando da favela, conheço a favela da Rocinha, algumas favelas. A favela da Rocinha é um luxo comparado com as vilas de Porto Alegre. É um luxo, é um bairro, eu diria até um bairro nobre. As favelas, as vilas de Porto Alegre, lá não tem, não é com alvenaria, é destroços de construção, não é nem madeira, não é chalé de madeira, é destroços de construção, barracos de lona, sem chão, terra batida, né? É outra realidade, é pobreza absoluta, miséria, né? O problema da favela do Rio aqui, que eu entendo, é a questão da violência, mas não a qualidade de vida, ou a qualidade de vida dos barracos, do patamar da favela, daqui de vocês para Porto Alegre, tem uma escala muito grande de miserabilidade que tem que ser computada, né? E
E a primeira casa que a gente foi lá na Vila Chocolatão foi a casa do seu Luiz. A casa do seu Luiz é uma casinha de madeira, era uma das melhores, tinha 3 por 4,5. É a casa dele, 12 metros quadrados. Um sofá-cama, que ele dormia, um monte de livro, um monte de roupa tirada pelo chão, um fogareirinho, um liquinho daqueles, e não tinha geladeira, algumas comidas socadas dentro de alguma caixa, e é ali que ele vivia. Né? E ele dizia assim, bom, quando eu tenho, desculpe as expressões, quando eu tenho que fazer xixi eu faço numa lata e levo de manhã cedo lá para o banheiro público e despejo no vaso, assim como as fezes também. Né? Isso para mim foi chocante. Aí ele mostrou a casa de frente, também uma casa pior que a dele, mas a que mais me tocou foi uma casa mais ou menos da mesma metragem dele, um barraco construído com resto de construção, portas emendadas, chapadas, tinha um pequeno corredor lateral e uma peça única do lado. O chão era todo forrado com restos de forração, e essa pessoa, bom, todos eles viviam da catação, né, da reciclagem. E essa casa, quando a gente entrou, o corredor já tinha um monte de garrafa PET, a gente andava assim por cima, e o chão, como era terra batida, a gente meio que pisava e se mexia. Né, e uma menina disse assim, tem alguma coisa se mexendo aqui embaixo desse chão aqui. Né? E a gente olhou e tinha, realmente, era um bulto assim que se movia entre a forração e o chão. Né? Lá pelas tantas, levanta a forração e sai um rato desse tamanho. E as meninas ficaram bastante impressionadas, chocadas, e a gente entrou para ver o quarto que a pessoa estava nos mostrando. Aqui é o quarto que a gente dorme. Eu e o meu filho. O filho devia ter 3 anos, estava numa cama de casal, amontoada de cobertores, um edredom, frio pra caramba. Dos 2 lados da cama e na frente da cama tinha uma pilha de garrafa PET gigantesca. Ou seja, eles dormiam literalmente junto com o lixo. Né? Porque não tinha lugar para guardar as garrafas PET nem do lado de fora. E aquela garrafa PET que ela vai vender representa 10 pila, 15 pila, que é o que ela vai poder comer no dia seguinte. É óbvio que quando os alunos voltaram para a faculdade estavam destroçados. O sentimento de culpa de chegar em casa, se deitar num colchão maravilhoso, ter coberta, ter ar-condicionado, é terrível. Né? E assim a gente vai descobrindo, né, a dor que eu sentia também de trabalhar com morador de rua, né, de conversar, e chega uma hora que eu digo tchau. E ele vai ficar na rua, vai dormir no banco da praça, vai dormir embaixo de uma marquise, e eu vou para minha casa dormir muito bem. Né? Muito bem, umas pinóia. Eu não durmo legal. Não durmo legal, eu fico revoltado. Fico revoltado com toda a estrutura, né, que está lá fora, a estrutura que está dentro da universidade. Fico revoltado com meus colegas que não estão interessados em saber dessa realidade, nem querem saber dessa realidade, querem estar discutindo outros assuntos, e depois vêm se queixar que o mundo está violento. Sim, tem que ficar violento, sim, e cada vez mais, porque é inadmissível essa diferença social. É inadmissível, né? Essa condenação que já existe no nascimento. A gente acha que a gente tem liberdade para ser o que quiser. Não tem liberdade nenhuma. Quem nasce pobre morre pobre. Se chegar aos 17 anos. Essa é a realidade que a gente encontra dentro da coisa. E a arquitetura, sim, está muito comprometida com isso. Né? Le Corbusier dizia: arquitetura é revolução. Melhor que tivesse sido a revolução, porque a arquitetura dele não serviu para nada. Né? Então a gente fica pensando todo esse drama que vai enfrentando. Outra vez também, e a gente vai descobrindo não só os dramas, mas também a maravilha, né, que
que é o pensamento humano, a existência humana, em pensar que as pessoas não têm um modo único de existir sobre a vida, não têm um modo único de habitar, morar sobre a Terra, como a gente tem. A gente foi domesticado, e a palavra domesticação vem de domus, né? Não se esqueça que domus em latim é casa. A gente foi domesticado exatamente para ter um modo de vida, uma condução de vida. E essas outras formas de existência, que a gente chama abaixo, elas não estão abaixo, elas estão às vezes num plano acima, e a gente vai entendendo esses outros modos de morar. E tem que entender, aceitar, não de uma maneira que são modos de existência criativo, não. São resultados de um processo extremamente deplorável, punitivo da sociedade capitalista. Mas a gente descobre nisso que essas formas de existência têm pensares diferentes. Quando eu estava trabalhando no Profetas da Ecologia, que é um coletivo, você sabe que esses galpões de reciclagem, todos eles vivem na base da produção comum, todos eles separam, vendem para o atravessador, o comprador, e fazem a partilha e dividem tudo igual pelas horas trabalhadas, né? Sistema de cooperativa, associação, autogestão, coletivo. E tinha um senhor, o seu Elias, que não pertencia ao coletivo, mas morava embaixo de um desses viadutos aí que está aparecendo aí, já apareceu, do lado do Profetas. Né? O Elias, a gente sabia que de vez em quando ele surtava, né? O seu Elias tinha a cara do Jimmy Page, do Led Zeppelin. Era fantástico. E ele sempre me convidava, professor, vamos, porque eles sempre me chamam de professor, né? Todas as pessoas me chamam de professor. E nesse sentido, quando eles falam professor, não é pejorativo, é uma coisa muito legal, né? Como a gente chama outra pessoa de mestre, ou quando faz uma reverência ao mestre, diz, professor, vamos lá ali na minha casa. A minha casa era embaixo do viaduto, e ele chama casa, que é uma casa. Ele não diz, eu moro embaixo do viaduto, vamos na minha casa. E aí eu sempre me esquivava, estava sempre apressado, e tinha um monte de coisa. Aí um dia eu fui, né, embaixo do viaduto, o viaduto tinha uma parte mais baixa e depois ia subindo, acho que a parte mais baixa tinha 50 centímetros e a alta mais, acho que uns 3, 4 metros, ou 3,5. E essa casa ficava encravada pelo final do viaduto e uma cerca que passava uma linha de trem, o trem Zurb, ali, de meia em meia hora. Essa casa tinha um colchão no fundo, umas 4, 5 cadeiras, que se pode chamar de cadeiras, algumas sem assento, outras com assento com um pedaço de madeira, outras com uma perna apoiada em tijolo, e eram as 3, 4 cadeiras. Tinha uma caixa com uns pratos e uns talheres, uns copos no chão, uns 4 cachorros, que era a companhia dele e a guarda dele, uns pósteres de santo pendurado colgados no teto do viaduto, e uma bica de água ali, que ele se instalou porque já tinha aquela bica de água. Ou não, desculpa, foi o irmão Sequim que mandou fazer um gato ali de água para ele ter um ponto de água para ele ter essa água, né? E ali isso era a casa dele. E ali me sentei e fiquei tomando mate com ele ali 2 horas, ele falando da vida dele, eu escutando. Às vezes a gente não falava nada e só ficava olhando, né? Que é um lugar mágico ali, porque tem uma série de viadutos, é uma coisa surreal. E aí chegou, de tardezinha, baixou o lusco-fusco e começou a passar o trem Zurb, o trem, né? O metrô de superfície do gaúcho é isso. E passava iluminado ali, e comecei a me dar conta que eu estava num estado surreal já de vivenciar aquele espaço, né? Mas ali eu comecei a entender também muitas coisas, né? Fora a questão do fascínio estético,
Comecei a entender muitas coisas. Uma delas foi que o homem não vive na casa, né? Mas a casa vive no homem. E essa é uma profunda inversão que eu acho que todo arquiteto tem que fazer, né? Que a casa está no homem, não é o homem que está na casa. E eu muitas vezes me refiro ao nordestino que vai lá para o sul, né? Que lá é brabo, para o pessoal do Nordeste, esse povo maravilhoso que construiu o Brasil, né? Que anda do Iapoque ao Chuí vendendo coisas, trabalhando, construindo. E eu me dou conta que eles se sentem em casa quando levam a rede, né? Esse seu pequeno objeto, a casa é a rede. Eles se sentem em casa, montam a rede e estão em casa. Ou como o gaúcho, quando vai para o Amazonas ou vai para o Mato Grosso, quando ele leva a cuia e o chimarrão, ele se sente em casa, né? Então a gente vai se dando conta, né, que casa é essa? E aí a gente tem muito que aprender ainda, a gente tem muito que estudar, que cada caso é um caso, que cada casa é uma casa, que nem todos querem ter a mesma casa, né? Que muitos moradores de rua, a gente sabe que estão na rua ou por deficiência mental, que é muito triste, né? Depois que acabaram o regime manicomial, graças a Deus, eles foram para a rua, mas não deram a devida assistência médica para eles de acompanhamento, né? Embora existam os CAPs, os ATs, os acompanhantes terapêuticos, a maioria deles, esses mais pobres, estão entregados à sorte do mundo, né? Então a gente tem dentro dos moradores de rua um espectro muito grande, né? Mas o que eu queria me referir é exatamente a um determinado espectro, uma determinada faixa, que é esses maridos que não conseguem ficar com a família, né? E a gente se dá conta que não há uma necessidade, né, realmente dessa constituição da família, que essa constituição da família é uma invenção também. É muito legal, não tem nada contra. A família foi muito boa, todas as famílias boas, mas tem homens que não têm estrutura para fazer a manutenção de uma família, né? Assim como tem mulheres que não têm estrutura, e elas têm todo o direito de não ter filhos e renegar esses filhos, né? É duro dizer isso, mas a gente começa a entender que a família não é a única lógica de organização, nem a família, nem a tradição, nem a propriedade, a TFP, né? E é isso que a gente está discutindo hoje em dia, que se discute nas questões de gênero, se discute nas questões identitárias, de raça, de cultura, né? É tudo isso que está sendo colocado sobre julgo hoje em dia, né? E a gente não pode retroceder. Está acontecendo no mundo uma desmontagem de todos os valores humanistas que a gente aprendeu desde o século XVIII até agora. Não há o que temer. Não há o que temer. A gente tem que temer o espectro que ronda novamente o século XXI, que é o espectro do fascismo. Se o Marx falava no manifesto comunista, que rondava o espectro do comunismo, né, ele falava muito legal, hoje a gente diz, ronda o espectro do fascismo novamente. Então a gente tem que estar atento a essas coisas. Então, me dei conta também, além dentro da universidade, eu só me dou conta, só vai caindo ficha, né? E, em outras palavras, diz os mais jovens, vão saindo da caixinha, né? Hoje, graças a Deus, eu sou muito bem considerado lá dentro da universidade, né? Exatamente, não pelos colegas, eles me respeitam, nunca me dizem nada, mas principalmente pelos alunos, né? Eles me adoram. Então, quem vem para a minha disciplina já sabe que o papo é esse e que hoje em dia eu já nem faço projeto. Eu dou disciplina de projeto 2, mas o projeto é uma coisa
secundária, terciária, quaternária, e pode às vezes nem aparecer, né? Eu estou trabalhando muito dentro do que o Jáuregui faz, né? Que eu acho que o Jáuregui é um grande exemplo. Eu acho que o Rio de Janeiro está muito avançado nessas questões a partir do favela bairro. Eles têm uma tradição, vocês têm uma tradição muito boa, que é o privilégio que a gente dá à questão do ir fazendo junto, da constituição do fazer junto, o projeto junto, sem muitas vezes ter essa necessidade de um projeto, de um desenho prévio, né? A gente hoje nós estamos trabalhando numa ocupação, se chama Casa Rosa, né? Estamos com 30 alunos lá, eu e mais 2 colegas, não dei conta de fazer essa operação sozinha, que eu fiz no semestre passado. E a gente está fazendo pequenas ações em cada peça, onde eles vão decidindo questões de colocação de piso, de pintura, reforma de gesso. A casa é uma casa antiga, está abandonada, está bem deteriorada, está uma série de patologias. É um pouco essa questão mais técnica da arquitetura, né? Que eu prezo muito, o ofício, né? Então, não tem muita criatividade. A gente tem que resolver problemas imediatos, de vazamento, reboco, estruturas de andaime, de madeiramento de telhado, coisas que o arquiteto tem formação para isso, né? Mas a gente discute também, né, questões estéticas profundas. Por exemplo, agora tivemos que remover um sobrado, e o madeiramento do piso é todo de barrote com assoalho de madeira. A gente teve que retirar várias tábuas de assoalho e não tínhamos dinheiro para repor o assoalho original. E aí eles são muito criativos, né, os alunos e a coordenadora lá do coletivo, e ela disse: a gente tem uns MDF aqui. Eu olhei, digo: olha, 2 MDFs fazem a altura de uma tábua. E completamos com o MDF. Tinha MDF de mobiliário, de guarda-roupa, de mesa, então tinha tons de marrom, tons de cinza, tons pretos, e a gente colocou esses MDF cortadinhos, e os alunos vão com a serra, trabalham, e começamos a parafusar, né? Então ficou um piso remendado, literalmente feito de resíduos, né? E a gente discute até hoje, porque a nossa lógica, a lógica do arquiteto, é a lógica da padronização, que só encontra beleza nas paredes lisas, né, no piso uniforme, e aquele piso não é uniforme, aquilo é uma colcha de retalho. E eu gosto disso porque essa estética, né, ela tem muito mais a ver com a ética da ocupação do que propriamente a nossa estética que a gente aprendeu. Às vezes eu gosto, às vezes não gosto, mas não é uma questão de gosto, é uma questão de marcação, de memória, de impregnar aquele prédio com a memória dos ocupantes. Aí teve está toda rabiscada, porque esse prédio também foi um prédio de abrigo de menores infratores. Então tem muitas paredes que tem grafite com registro de alguns escritos muito duros desses jovens que estiveram lá. E os estudantes, a primeira coisa que disseram: vamos pintar as paredes. Eu digo: não vamos pintar parede nenhuma, vamos pintar as paredes que estiverem abertas, porque aqui tem a memória dos excluídos. Agora, a gente só sabe fazer preservação, sabe toda a tecnologia de revitalização de prédios para classe média, classe alta. A gente recupera a memória dos poderosos e apaga sempre a memória dos excluídos. Eu digo: vai ficar, nós vamos ficar com esses grafites, vamos emoldurar, vamos botar essas palavras, porque isso é a constituição da memória da exclusão. Bom. Ok. Bom, eu vou mais um minutinho e eu faço o fechamento. Bom, pessoal, encerrando assim um pouco, o que eu posso comentar para fechar? Que o quadro atual é bastante difícil,
né? Há um desmantelamento da universidade pública. Exatamente querem transformar essa universidade, não privada, mas sobre o domínio das empresas que injetem dinheiro, o capital. E aí a formação dos profissionais, todos eles ficam subservientes ao capital. Querem retirar o nosso compromisso ético, principalmente das humanas, e a arquitetura é uma dessas peças de resistência, e sempre foi, né? Se a gente conhece bem a história da arquitetura no Brasil, não a história dos prédios, mas a história dos professores e arquitetos do Brasil, que não é ensinado nas escolas de arquitetura. Não é. A gente vai ver a história do Greff, vai ver a história do Demétrio Ribeiro e de todos esses outros grandes lutadores de arquitetura, né? E não podemos esquecer esse legado. Temos que recuperar esses espectros, que eu digo no bom sentido, né? De luta, porque já houve uma Constituição. Tudo que eu estou falando aqui, eles já falaram há muitos anos atrás, né? Então, tem uma luta de preservação dentro da universidade, dos arquitetos como resistência política. A gente não pode perder essa nossa dimensão ética, político-social. Um grande legado do início do movimento moderno. Não é modernismo é outra coisa. Movimento moderno, luta de classes, luta de profissionais, e sempre com aquele desejo de habitação e justiça social para todos. Bom, pessoal, agradeço a paciência e muito obrigado por ter participado. Bom, queria agradecer aos dois palestrantes, a gente vai abrir para o debate em seguida. Eu só queria fazer algumas considerações que decorrem da fala de ambos. Nós temos falado muito aqui nessa conferência que nós precisamos levar a arquitetura, levar o trabalho do arquiteto para a maioria da população. Talvez o maior legado deste painel agora é que, acima de tudo, a gente tem que ter criatividade, né? E a criatividade ela vem para reinventar a nossa profissão. E a forma como a nossa profissão vai buscar se relacionar com os outros saberes, com os outros fazeres, para que a gente possa atingir inclusive os excluídos, ou principalmente os excluídos. Nós temos uma crise de representação, porque nós continuamos esperando os escolhidos. Em 2018, ou em 2017, no nosso caso, nós temos que parar de procurar os escolhidos e assumirmos a responsabilidade que cabe a cada um de nós. Nós somos agentes da transformação. Na verdade, o que o Fuão relatou de experiência pessoal e a Mariana relata também, nada mais é do que isso. Eu saio da minha zona de conforto e vou atrás de outras experiências que me permitem explorar caminhos não explorados, ou pouco explorados. Mas eu só consigo fazer isso se eu tiver respeito pelo outro. Se eu tiver o entendimento que nós somos todos iguais, nós somos todos humanos, nós temos nossas limitações, mas que nós temos que tentar o diálogo. E daí a política entra como a arte do possível. E a arte do entendimento entre os seres humanos. Cada um de nós tentando buscar se enxergar no outro. E não ser o iluminado, o dono do saber, ou o que for. E da mesma forma, acho que o palimpsesto que as pessoas acabam fazendo e que é desrespeitado quando tu quer apagar um mural ou um grafite, porque tu não considera aquilo arte, tu quer colocar uma pintura, às vezes uma tinta branca, às vezes uma tinta qualquer, sobre o que na real define o lugar, define aquilo como sendo parte da vida daquelas pessoas. Então, essa mudança de postura, essa mudança criativa de postura dos arquitetos urbanistas e, no fim das contas, de toda a sociedade, parece fundamental, para que a gente consiga ter uma sociedade.
né? Isso vale quer para as entidades de arquitetura e urbanismo, né, que tem uma renovação complicada ao longo do seu processo, quer para o próprio conselho, que é novo, mas que já começa a indicar velhas posturas em alguns momentos, quer para a sociedade que, de certa maneira, reclama, mas continua procurando ser iluminado que vai resolver o problema de todo mundo. Em qualquer um dos polos ou no centro, não é isso que a gente precisa. Né? A postura representativa, a postura, ela tem seus limites e ela necessita de fiscalização da sociedade. Assim como o conselho necessita de fiscalização dos profissionais. Não é só o conselho que fiscaliza os profissionais, embora seja a sua finalidade fundamental. Né? Ele tem que ser fiscalizado. Né? Nós temos que olhar, porque é muito fácil desviar do caminho. E esse caminho é construído por todos nós. Eu queria abrir para perguntas, então. Então, como a gente combinou no início, 4 perguntas e eles respondem. Tá? Não vou levantar. Bom dia. Meu nome é Caio, eu sou estudante de arquitetura. Eu tenho 2 perguntas, uma para ela e uma para você, que eu não sei se é muito bem pergunta. Eu leio muito Folha de São Paulo, Estadão, Globo, aí tem lá artes, arte, cinema, mas não tem arquitetura. Como a entidade de CAL, o IAB, pode lutar para você... Se você for ver Folha de São Paulo, às vezes quando eu compro, você vê muitos prédios bonitos vendendo na capa principal como propaganda. De que forma a entidade pode lutar para ter a arquitetura como um papel preponderante na transformação da sociedade? Como você, que é jornalista, tem esse outro lado que acho que eu não sou arquiteto, mas eu faço parte. Nós, arquitetos, podemos lutar para ter a arquitetura como conhecimento da humanidade, como a música como a pintura etc. Eu queria que você desse essa parte. Eu gostei muito da sua explanação hoje. Você falou que a arquitetura não é arquitetura, é a parte humana. Então eu morei no Mato Grosso do Sul e numa cidade chamada Grande Dourados. Tem muita luta de classes lá. A cidade é planejada, mas do lado ficam os indígenas. E não é planejada. Você falou que eu achava que a Rússia era bem ruim, mas no sul, que eu nem imaginava, tem essa parte pior que aqui. Eu queria saber como nós, estudantes, podemos começar agora a fazer a nossa parte nessa luta. Você falou que você mudou sua concepção do que é arquitetura a partir que você foi trabalhar com os trabalhadores. Como nós podemos agora tentar pensar essa outra parte da arquitetura? Você falou vários pontos que realmente eu pensei. Ontem o Jorge Mário Jarek esteve aqui, ele fez muitos projetos para o PAC. Eu morei lá. E lá os projetos que a Caixa Econômica fez, você falou que eles têm que trabalhar e morar no mesmo lugar. Lá tem muito bar, e embaixo era aberto. Ele imaginou aberto, em cima é fechado. Tem muito bar, eles aproveitam, fecham, o que não tem nem fiscalização. E vão, fecham e fazem bar. Aí, uma forma de ganhar, que não foi projetado para ganhar o seu salário, porque o cara não pode trabalhar, ele não estudou, pô. Aí eu queria saber isso. Como nós, estudantes, eu ainda sou estudante, posso tentar modificar, pensar, porque na faculdade não tem. Como é que a gente pode ver essa parte? Obrigado. Desculpa a demora. Mais alguém? Bom dia a todos e a todas. Eu queria, talvez, não é uma questão, colocar uma questão, não é nenhuma pergunta de fato, que eu acredito que seja pertinente do ponto de vista da finalização do nosso encontro. A questão atual, essencial para nós arquitetos, no meu entendimento, é como ganhar dinheiro em arquitetura e urbanismo sem se restringir a uma concepção elitista de sociedade. Acreditamos que é fundamental que a arquitetura e urbanismo incorporem as novas plataformas como meio de manifestação de projeto e planejamento. Os anos
Os anos 70 e 80 foram anos de luta, de vanguarda, de utopia. Não há mais espaço para atos heróicos. Precisamos construir heterotopias Foucaultianas do cotidiano, contemplando a formação de territórios éticos de esperança que nos permitam, mais especificamente, sobreviver de forma digna. Por que temos tanto pudor em abordar essas questões que, ao meu ver, são essenciais dentro do CAU? Obrigado. Mais alguém? Bom dia, eu sou Isidoro Rocha, do Sindicato dos Arquitetos do Rio de Janeiro. Primeiramente, gostaria de parabenizar a exposição do João, fazendo a ressalva de que esse último painel deveria ser o primeiro, sem demérito dos demais expositores. E a pergunta é o seguinte, João, eu gostaria que você apresentasse as recomendações para que os arquitetos brasileiros pudessem amarrar os conteúdos que foram expostos nessa conferência nos rumos do Congresso que está previsto para 2020. Obrigado. Bom dia. Eu acho que essa parte de perguntas, eu agradeço, eu sou do CAU, e a gente enfrenta um problema, porque quando começa a parte de perguntas, as pessoas começam a fazer outras palestras. Então, eu vou procurar a não fazer isso, e sim uma justificativa. Primeiro, a minha pergunta é para a nossa expositora, sobre como que uma colaboração poderia ser feita num trabalho como o seu. A gente vai ter a chance de chegar a uma colaboração, porque aquilo que você falou, que a cidade é uma experiência sensorial, quer dizer, cada um tem a sua. Existe uma cidade que essa experiência é muito unânime, essa experiência sensorial é assim, dilatada, que é o Rio de Janeiro. Não tem ninguém que não se encante com o Rio de Janeiro. Rio de Janeiro tem exemplos, tem paisagem, tem edificações, tem arquitetura, tá? tem a alegria do povo, tem essa coisa material fantástica, né? E eu sou um privilegiado, porque eu tenho um amigo arquiteto, colega de universidade, que é o guia do Rio de Janeiro. É um cara que conhece tudo de arquitetura. Ele aponta para um edifício e fala assim, Oscar, você acha que Oscar não fez uma reforma? Ele reformou aquele edifício, assim, assado. A pastilha desse edifício dos irmãos Roberto, a cor foi mudada. Os arcos da Lapa não eram brancos, eles eram escondidos e eram, sabe que cor? Verdes. Eu conheço esse verde, eu fui lá, descasquei e vi qual era o verde original. Ou seja, eu tenho esse privilégio, porque esse contato é muito estreito, mas ele não é uma pessoa que possa chegar e fazer uma palestra. Ele não tem essas condições, né? Já está com alguma idade, com limites, e seria um fantástico guia para criar-se roteiros de cidade, aqui nessa cidade, assim, roteiros que a gente possa fazer a pé, levando os arquitetos que vêm nos visitar, né? E eu queria saber que veículo, essa é a minha pergunta, ele poderia usar para chegar a realizar essa coisa que ele tem tanto talento e tanto a contribuir. E o professor Fuão, eu pergunto que essa sua longa imersão, essa muitas vezes sofrida, que eu quase não suportei ouvir o que você falou, tá certo? Não lhe deu um lampejo de criatividade na outra ponta? O que nós, arquitetos, podemos contribuir para que o lixo, pelo menos, seja educado ao chegar
nessa ponta que você fez essa imersão. Eu conheci um país, recentemente, em que eu não vi latas de lixo que eu pudesse jogar meu papelzinho, tá certo? Porque eu falei, mas aqui não tem um lixo, uma lixeira? E eu com um negócio assim, onde é que tem uma lixeira aqui? Não, alguém me explicou. O lixo não é meu problema, o nosso problema, não é problema da prefeitura, é problema seu. Você vai achar um lugar e jogar, vai ter. Então você é o seu problema. Então os indivíduos dessa cidade tinham a obrigação de reciclar o seu lixo, dar um destino a ele que não era numa lixeira pública. Tá? São essas duas questões. Obrigado. 4 perguntas, passamos para a resposta, depois mais um grupo de perguntas, ok? Mariana, tu quer começar? Alô? Alô? Oi. Bom, começando pelo seu amigo, não existe uma fórmula. Realmente, eu acho que existe a internet, que é uma ferramenta muito importante para esse tipo de coisa. Então, se ele tem esse conhecimento e ele pode compartilhar isso, a internet propicia, Facebook, Instagram, enfim, que ele esteja em contato com pessoas que compartilham desses interesses e organize atividades. E acho que isso vale não só para ele, mas qualquer um com um conhecimento mais específico. E sobre a outra pergunta, né, do porquê que a gente não tem mais tanto conteúdo de arquitetura, a gente já teve, né? Isso era muito comum décadas atrás, cadernos voltados à arquitetura, críticos de arquitetura, trabalhando regularmente, né, com críticas publicadas diariamente, semanalmente. Hoje em dia existe uma transição do modelo de comunicação. A gente, durante muito tempo, os grandes veículos foram apoiados no papel, né? A gente tem os jornais e as revistas de grande circulação, e agora a gente passa para um outro modelo, que isso já está em curso há mais de 10 anos, né? Mas agora acho que chega num momento mais de intensificação desse processo, que é usar os sites, as redes sociais, para abordar esses temas. Então, é natural que com menos suporte físico, com menos papel disponível, a priorização do que vai ser publicado ou não acaba obedecendo à lógica do noticiário. A gente pega, jornalisticamente, você tem critérios, né, do que é quente, do que é prioritário, e arquitetura e cidades não está, normalmente, a discussão mais refinada, não os temas do dia a dia. A gente estava até conversando isso agora há pouco de manhã, o incêndio da creche de Belo Horizonte, por exemplo, que foi uma tragédia, ocupa o noticiário de cidades, mas não a discussão sobre qual seria o melhor modelo de mobilidade ou urbanização de favelas, que são temas que a gente não tem uma temperatura, assim, não foi uma coisa que aconteceu naquele momento e que obrigatoriamente tem que estar contemplado no dia seguinte ou no mesmo dia. Então, realmente é preciso buscar cavar esses espaços, porque naturalmente eles não existem hoje em dia, ou existem de uma maneira muito pontual, aqui e ali, sem uma frequência. Eu acho que a primeira coisa, assim, para alavancar isso é os arquitetos abrirem esse canal de diálogo com jornalistas, com a sociedade, e se fazerem entender. Às vezes tem muito uma vontade de se expressar, mas aí na hora de falar acaba recorrendo a termos técnicos e coisas que não são de domínio público, e as pessoas ficam sem graça de perguntar e falar, ai, mas eu não entendi nada que você falou, e vão para casa com uma cara de dúvida, e o arquiteto também se sente feliz por ter falado, mas também não se fez entender. Então, acho que tem que fechar esse ciclo, não adianta só falar, tem que encontrar maneiras que as pessoas realmente entendam qual é a proposta, qual é a ideia, qual é a crítica, qual é o plano, enfim, o que está sendo debatido. Eu acho que falta um pouco, ainda mais no Brasil, que a gente sabe que o nível, né, de educação, de formação é muito baixo. Às vezes a pessoa, até como o Fernando estava falando, né, pessoas que vivem um drama muito, muito agudo, e elas não têm as ferramentas para fazer uma crítica daquilo, até em busca de soluções, né? Então, acho que cabe ao arquiteto apresentar
ajudar, né, contribuir com inspirações, com ideias, até com informação. Olha, existe tal coisa, você pode recorrer a tal órgão, aqui poderia ser feito isso. Eu acho que essa troca é muito rica, mas é preciso garantir que a pessoa realmente compreenda, que a pessoa realmente se aproprie daquilo e utilize aquilo na vida dela. Eu acho que, a partir daí, a relevância, o trabalho e a repercussão, né, dessa discussão toda vai ser ampliada. Alô? Bom. Como é que eu vou te responder? Bom, assim, dentro não sei das experiências, mas eu sei que existem os EMAVs, né, os EMAs, os escritórios modelos. Os escritórios modelos são uma grande alternativa à participação dos estudantes nessas temáticas. Lá a gente tem o EMAV, que é o escritório modelo Albano Volkmann, ok? E tem trabalhos maravilhosos que são produzidos lá com a supervisão de um colega, de um professor, onde se dão esses trabalhos em vilas, favelas, pequenas intervenções, e não dão conta de tanta demanda que tem, né? E é um trabalho lindo. Vivem ganhando prêmio aí na América Latina por fazer uma escada, qualquer coisa assim, mas para a formação profissional é maravilhoso, né? Porque para mim esse trabalho é muito gratificante, não é tão pesado assim, né? Os alunos sempre saem muito satisfeitos e eu volto para casa feliz da vida sempre, né? Para mim não é um peso. Peso para mim hoje é ficar em sala de aula, né? Dando aula teórica ou, sei, eu me encontro explanando qualquer estratégia de projeto ali. Para mim, o pesado mesmo é isso. Para mim, subir no andaime, bater prego, parafusar, serrar e ensinar as meninas a fazer massa, que elas adoram fazer massa, para fixar os tijolos, isso é um prazer, né? Então, eu acho que tem os EMAVs. Eu vou aproveitar e fazer uma crítica também, né, ao que se chama o escritório modelo de arquitetura, os EMAs, né? Se vocês se derem conta, né, toda a nossa formação, assim como alguns profissionais, como os médicos, eles são voltados para o escritório. Basicamente, né, nós somos treinados para trabalhar em escritório, receber demandas, chega o cliente, dá a demanda, né, ao contrário do médico, quando nos procuram, a família ou o indivíduo está sempre muito bem, né, a classe média. Então, é uma profissão muito fácil, não tem problema. O único problema é resolver um projeto, mas é o momento que eles têm dinheiro, estão felizes e vão constituir uma casa. Ou qualquer outra porcaria que seja. Mas a nossa formação toda ela é baseada nesse tema do escritório, de ficar à espera. E, claro, esse modelo que a gente propõe como um outro modelo, ou outros modelos possíveis, não é de ficar à espera. Tem que ir para a rua. Tu tem que entrar em contato com o outro. O outro, principalmente aquele outro que tu nunca imaginou na vida que possa te aparecer e que só vai te dar problema, mas tem que ir em direção a ele. Ou seja, nós temos um ensino exatamente voltado a uma prática de mercadoria, de mercado, né? E, por outra, nós temos uma necessidade social, né? Como é que a gente faz esse casamento dentro da universidade com as estruturas curriculares? Então, isso aí tem que ser mudado. Nós temos que abrir espaço para a formação de profissionais que queiram trabalhar em instituições federais, estaduais e municipais, e mesmo independentes, como coletivos, e que formas essas pessoas vão ter também de sobreviver. Então, nós temos aí um amplo debate para discutir, que eu acho que é um pouco esses caminhos aí, que tu estava perguntando de que forma se pode registrar essas coisas. Há muitas formas, né? Mas eu considero hoje a questão curricular fundamental, né? Não conheço nenhum de vocês que se intitule arquitetos que não tenham passado por dentro de uma faculdade, né? E todos vocês sofreram uma programação. Vocês são produtos de programa. Eu sou produto de programa. Meu programa durou 5 anos e meio. De vocês, alguns duram 5, outros duram 10.
Os que duram 5 são os mais programáveis, sou eu, fazer a cabeça mais rápida. Mas a gente tem que mudar essa estrutura, a gente tem que repassar da versão 1.0 para a versão 10, 11 ou 2.1, seja lá o que for, não é possível passar 30, 40 anos e continuar com os mesmos problemas. Ou seja, perceber de como essas forças externas atuam dentro da universidade, sutilmente, é microfísica do poder, isso aí mesmo, é Foucault, que não permite que a gente faça as mudanças curriculares que deveriam ser feitas. Né? A gente tem a margem de... pode dizer, não, tem liberdade para mudar o conteúdo programático. Tem, mas não tem reconhecimento isso. E o que eu faço hoje, todos os alunos sabem, e dizem assim, não, o semestre que vem lá vão tentar apagar o que tu fizesse. Né? E eu tento apagar o que o semestre anterior fez com eles. Então, a gente fica nesse jogo quase egípcio, né, de sobrepor inscrições na pedra e apagando e fazendo um palimpsesto nos estudantes. Né? Com relação à questão do lixo, ela é bem complicada. Né? O lixo é um microcosmos da grande estrutura. Não posso falar aqui como é que é a questão da política do lixo no Rio, mas no Rio Grande do Sul houve um tempo que o Rio Grande do Sul ficou conhecido por estabelecer o primeiro programa das unidades de reciclagem, que tinha uma educação com relação à coleta seletiva. Hoje em dia está totalmente desarticulado e há 2 dias atrás o prefeito declarou que vai acabar com a coleta seletiva. E hoje às 5 horas da tarde todo o pessoal envolvido nesses coletivos vinculados ao lixo vai depositar o seu lixo seco na frente da prefeitura. Né? Então vejam o grau de retrocesso. Nós levamos 15 anos para estabelecer uma coleta seletiva e vem um sujeito e desarticula isso com uma palavra, uma sentença. Né? Como é que pode uma coisa dessa? Não pode, não pode. Né? Então, é a questão da constituição do povo. O povo passa 15 anos aprendendo a separar o seu lixo. E a gente escuta, eu não sei, agora eu continuo separando o lixo em casa e faço o quê? Faço o quê com esse lixo? Porque ele aprendeu a coleta seletiva, as crianças aprenderam. Quando a gente foi chamado num projeto Rondon, para mim foi uma experiência maravilhosa, lá no Acre, e a gente foi chamado para exatamente fazer um trabalho de organização de todo o lixo, numa cidadezinha chamada Manoel Urbano, que tinha um lixão a céu aberto. Então, a gente fez todo um programa ali de eliminar o lixão, fazer a coleta seletiva, fazer o processo de educação popular nas escolas. E praticamente muitas escolas, acho que do Rio, no Brasil inteiro, tem dentro de alguma disciplina, tem essa formação de como se separa o lixo orgânico do seco. Então, essas crianças que começaram há 10 anos atrás, hoje estão com 17, 18, continuam fazendo a sua seleção. E agora o cara diz que não tem mais. Mas a gente vai continuar separando. E faz o que com esse material? Obrigado, Fão. Obrigado, Mariana. A gente tem tempo para mais 4 perguntas, tá? Então, por favor. Bom, Margarete da Silva Pereira, eu não tenho pergunta. Eu quero agradecer a organização e quero agradecer também que essa mesa tenha sido agora. Por um lado, eu acho que as questões que foram faladas aqui, de fragilidade, de desigualdade social, de diversidade cultural, de política, todas essas questões eu queria assegurar os nossos colegas que nos confiaram essa tarefa de fazer a relatoria, da montagem dos temas da UIA 2020, tudo isso tem sido, evidentemente, está integrado, de um certo modo, nos 4 eixos que a gente ontem discutiu um pouco, a gente já vem amadurecendo sobre isso. Mas eu agradeço muito o depoimento do Fuão, que eu conheço já de longo tempo,
porque o depoimento do Fuão não nos permite pensar a arquitetura neste momento de um ponto de vista burocrático. O arquiteto tem que sair às ruas. E o que me deixa alegre, o que me alegra, é que muitos jovens já estão na rua. Experiências, nós não sabemos, justamente esse cliente coletivo que eu falei ontem, nós temos que redescobri-lo. Ele está nos galpões de reciclagem, ele está nos terreiros de Umbanda, ele está nos índios de Dourados, que é o mais alto nível de suicídio indígena. Por que isso? Né? Eles estão no Xingu, eles estão nas bordas da nossa cidade, elas estão ali na esquina. E nós estamos presos nos nossos escritórios e, além do mais, no nosso modelo, escritório modelo. Não há modelo, não há fórmulas, como disse a Mariana várias vezes. A própria noção de transição, eu acho que ela é uma noção que a gente deveria pensar, porque a transição também nos coloca como se a gente saísse de uma situação dada e fôssemos chegar, enfim, a um lugar correto. Não, o arquiteto precisa estar de novo agindo, e agindo lá onde é o seu lugar. A gente precisa estar agindo nesse cliente que a gente sequer consegue identificar corretamente. Então, esses temas, reforçados por tudo que a gente ouviu hoje, e que foi, assim, para mim, muito bom para reforçar meus próprios argumentos, eu acho que eles estarão contemplados. E se, por acaso, nós nos esquecermos, eu peço a cada um de vocês que nos ajude a pensar que arquiteto e que modo de declinação da profissão de arquiteto nós queremos continuar alimentando. Porque eu acho que isso a gente anda meio esquecido. Só quero falar uma coisa sobre a reciclagem, rapidinho, não é uma pergunta, mas é só uma sugestão. Eu, durante 20 anos, fiz reciclagem na minha casa, no 5º andar, descia e misturava-se tudo de novo. Mas isso serviu para eu ensinar meus filhos até chegar um dia a reciclagem. Então, eu acho que a gente tem que lutar contra os prefeitos e contra a desinteligência e a incultura, muitas vezes, dos nossos governantes, também, mas, às vezes, certos gestos, de baixo para cima, ajudam a criar uma outra sensibilidade e uma outra forma de morar e de habitar o mundo. Bom, é só isso. Obrigada. Eu fiquei muito assim, impressionada com a sua palestra, Fuão, porque eu tive uma experiência parecida. Eu sou uma arquiteta da prefeitura, tive uma formação da década de 70, privilegiosamente com grandes professores, muito voltados para essa questão social. Então, nós, inclusive, não fizemos uma festa de formatura convencional, fizemos um grupo de alunos, quis fazer alguma coisa verdadeira, ninguém tinha emprego, não havia um mercado de trabalho ativo na ocasião. Então, assim, eu tive essa formação. Eu sou arquiteta paisagista e urbanista da prefeitura há muitos anos, e, num determinado momento, eu fui parar na Coordenadoria de Resíduos Sólidos da Secretaria de Meio Ambiente. E a minha coordenadora ficou impressionadíssima como que, imediatamente, eu me envolvi naquilo que muitos falam que é uma cachaça, né? E quando você falou da questão, e me debati com algumas coisas que estavam acontecendo na cidade aqui do Rio de Janeiro, como a capacitação dos catadores, que era um projeto do BNDES, e também com a criação das centrais de triagem, nesse período, né? No governo do Eduardo Paes, agora, recente. Então, uma das questões que você falou, assim, que me tocou profundamente, que eu queria levantar aqui, é a questão da propriedade privada. Porque o que eu percebi naquele momento, que existiam projetos, modelos que vinham prontos, né, do governo federal, e que não são reais. Estão totalmente fora da realidade da cidade, né? Desses grupos que atuam nessa parte
de coleta seletiva e reciclagem, né? E como adaptar isso se vem um modelo fixo, totalmente amarrado, inclusive com verba para serem, para poder valorizar esses trabalhadores, essas pessoas que atuam dentro dessa área e que não tinham acesso a essa verba, porque simplesmente eles não tinham uma propriedade privada, eles não eram legalizados, eles não tinham licenciamento dessas cooperativas. Então, assim, um grande impasse. Então, eu acho que os arquitetos também têm uma tarefa muito grande, que é abrir brechas nesses sistemas sólidos e rígidos, que você falou muito bem. Eu acho que a nossa formação, por ser muito heterogênea, ela permite que você consiga fazer essa parte, que é abrir os espaços entre as frestas. Eu acho que essa é uma das nossas tarefas daqui para frente. Então, é isso só que eu queria dizer, e gostaria de depois conversar com você pessoalmente para a gente poder falar mais sobre esse assunto. Tá? Agradeço muito a participação de vocês e a oportunidade de estar aqui hoje. Obrigada. Obrigado. O Marcos estava inscrito? Tu tinha levantado a mão? Não. Boa tarde, Weberton do Ceará. Desde o início do evento, vários palestrantes têm colocado a questão da educação aqui. Educação, esperança, arquitetura como humanas. E aí, eu quero ser bem curto na minha pergunta. Nós, como arquitetos, o que é que nós estamos fazendo? Porque a gente está pensando todo dia em projeto. Todo dia a gente está pensando em cidades. E lá no Congresso, lá no Planalto, aqueles que estão lá não estão preocupados em estar debatendo como a gente está debatendo aqui favela, não. Ao contrário, a gente está vendo o que está acontecendo no país. E muitas vezes causando desesperanças a nós e ao povo, sociedade em geral. Então, eu queria a opinião de vocês em relação a isso. O que é que nós estamos fazendo como jornalista, como professor, como arquiteto, para que, assim como o Paulo Mendes disse, a política dos arquitetos, não só dos arquitetos, mas de todos, que é a educação. O que a gente poderia fazer para melhorar, para que a gente levantasse essa bandeira da educação, para que a coleta não seja paralisada lá, para que esses políticos não nos paralisem. É mais ou menos isso. Obrigado. Obrigado. Fernando, eu estudei também na sua faculdade, lá na URGS, me formei em 1990, e eu estou simplesmente perplexo com o que você acabou de falar e absolutamente furioso e indignado. E quero fazer aqui um resgate histórico. O programa de reciclagem começou em 1992, em Porto Alegre, com o prefeito Olívio Dutra, de uma forma brilhante. Em pouco tempo, em 1 ano, 2, toda a cidade estava contaminada com a política de coleta seletiva. E Porto Alegre chegou ao requinte de ter as lixeiras, uma verde e uma laranja, em todos os parques. De uma beleza, de uma poesia, essa educação ambiental, que, assim, comparável a qualquer país europeu que tenha sofisticação no trato disso. E, inclusive, com um detalhe poético, que a carrocinha de coleta seletiva tocava um sininho no dia que passava na rua. Uma coisa absolutamente viva. Todo mundo recebeu um folheto na sua rua dizendo: aqui passa a coleta seletiva na quinta-feira. Então, se esse programa foi desestruturado, eu não consigo realmente entender por quê, qual o motivo, acho completamente inexplicável e acho inconcebível um retrocesso ambiental desse nível. Absoluta perplexidade. Fico por aqui. Obrigado. Obrigado. Então, encerramos as perguntas. Vou passar para a Mariana e para o João. Perdão, eu não escutei o teu nome.
Cláudio, assim, já faz um bom tempo que começou o desmantelamento dos galpões de reciclagem da coleta seletiva lá em Porto Alegre, ok? Já faz uns 4, 5 anos. E começaram a introduzir dentro dos galpões de reciclagem uma ONG para desmantelar as coordenações. E o objetivo é bem claro, né? É acabar com a experiência autogestionária e passar toda a administração da coleta seletiva para empresas, né? Hoje se descobriu que o lixo, os resíduos sólidos dão muito dinheiro. Então, provavelmente essa atitude do prefeito Marquesan Júnior, né, é um primeiro intento, né, de trazer essas empresas para trabalharem na coleta seletiva, né? Então, para isso, ele precisava demonstrar a inoperância dos galpões de reciclagem, a inoperância da coleta. Então, realmente, é um quadro bem grave e não sei o que vai acontecer. Oi. Sobre a sua pergunta, né, da educação e como isso pode ser amplificado, eu acho que encontros como o que está acontecendo hoje aqui e tantos outros, especialmente quando a plateia não é técnica e não sabe e não tem o domínio do assunto, eu acho que são fundamentais para a educação, acho que são difusores de conhecimento. Então, o que a gente faz no Esquina, a programação toda, é justamente voltada a essa disseminação, esse compartilhamento de experiências, e a partir daí, não deixa de ser uma proposta de educação informal, mas eu acho que é bem incisiva aí para a transformação. Acho que o encontro e o diálogo, eles são ferramentas aí da educação, né? Talvez a gente não tenha a educação formal, acho que falta nas escolas um currículo de cidades, arquitetura. Acho que os jovens já deveriam sair com uma noção de como é que funciona uma cidade, como é que é feita a gestão urbana, as coisas não caem do céu, existe uma série de dificuldades, mesmo a questão da reciclagem. Acho que falta uma coisa de formação de cidadania, né? Mas faltam tantas outras coisas que eu acho que, quando a gente vai falar de currículo escolar, enfim, a gente poderia ficar fazendo críticas aqui até o fim do dia e ainda ia faltar coisas. Mas acho que, já que não tem isso nas escolas, a nossa tarefa, eu como jornalista, vocês como arquitetos urbanistas, é complementar isso, levando esse conhecimento, que existe, sim, existe plano diretor, existe zoneamento, existe projeto, existe gente pensando em soluções, existe gente inventando coisas, como foi muito bem colocado, a questão da transformação. A gente está numa transformação, a gente não sabe para onde está indo. Seria muito cômodo esperar essa transformação acontecer, mas a questão é que a gente não sabe qual é o destino disso tudo, né? Isso nas comunicações está sendo muito evidente, mas acho que várias outras profissões, inclusive de arquitetos urbanistas, está passando também por esse momento de repensar aí qual é a função, qual é a maneira de atuação, a maneira de estabelecer esse diálogo com a sociedade, de estar mais atuante. Mas, de qualquer forma, acho muito positivo que essas questões apareçam aqui, porque é sinal de que vocês têm refletido sobre isso, nós, como sociedade, estamos refletindo sobre isso, e eu acho que o resultado tende a ser bastante positivo. Obrigado, Mariana. Eu vou pedir para o Fuão fazer as considerações finais e para a Mariana. Bom, não tem considerações, só quero agradecer a oportunidade de eu ter comentado um pouco da minha vida aqui e agradecer novamente a Adriana, a Andréia, o Cícero e toda a coordenação do CAL, parabenizar esse encontro, né, preparatório, e espero que o encontro internacional seja mais potente, né, e que retrate bem a nossa realidade, que a gente não escamoteie por nenhum momento, né, o drama que a gente vive, e que assuma esses dramas como a nossa identidade mesmo, e um pouco por aí. Obrigado. Eu queria dizer que eu estou muito feliz de estar aqui. Para mim foi uma experiência muito rica e fico muito grata de haver essa abertura para que jornalistas, o próprio Raul Justilores, que participou das mesas nesses últimos dias, para que a gente possa
compartilhar também um pouco da nossa visão e contribuir para esse debate. Eu acho que, somando forças, a gente realmente consegue uma transformação mais eficaz e real. E eu gostaria de deixar aqui um pouco assim, do que eu aprendi nesses anos todos cobrindo cidades. Muitas vezes a cobertura de cidades acaba virando um muro das lamentações, né? A gente compartilha muitos problemas e poucas propostas. Então, eu acho que quanto mais propositivos os arquitetos urbanistas puderem ser, quanto mais positivos em relação ao futuro, pensando em estratégias e maneiras de abordar, que não sejam simplesmente reclamações, e a gente sabe que é tudo muito difícil, e a sociedade espelha muito isso, falta saneamento, falta energia elétrica, falta infraestrutura, enfim, no Brasil falta muita coisa, mas a hora da gente falar de cidades também tem que ser uma hora de buscar soluções. Eu acho que a cidade é um lugar de soluções, é um lugar onde as pessoas se encontram para buscar alternativas. Elas surgiram com essa vocação e elas mantêm essa vocação até hoje. Então, acho que vamos fazer isso valer. Obrigada a todos. Então, para finalizar, eu gostaria de agradecer a cada um de vocês que está aqui desde sábado e que veio aqui hoje para essa conversa. Queria agradecer especialmente a Mariana Barros e ao Fernando Fuão pelas magníficas explanações e pedir uma salva de palmas para todos nós. Muito obrigado. Alô, só informar que nós fazemos um intervalo para o almoço e uma informação, notícia sempre meio... a gente tem que tomar um certo cuidado, mas no site do Jornal do Comércio de Porto Alegre informa-se que a coleta seletiva foi retomada essa noite, depois de pressão da sociedade lá, porque pagaram a dívida, ou pelo menos negociaram o pagamento. Tomara que seja fato.